E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? É, Eu não vou colocar minha imagem porque eu não estou dando aula nova, eu só estou fazendo uma correção da atividade, como eu prometi para vocês. Como na aula de terça-feira foi muita zoada, normalmente está acontecendo isso. Vocês estão fazendo muita zoada, às vezes o microfone vaza, o áudio, tem certas zoadas que a gente não tem controle, e eu entendo, compreendo. Então, é o seguinte, eu prometi para vocês que eu iria terminar a correção, porque foi meio conturbada a correção do segundo e a do sexto, tá? Quem caiu na aula e retornou, sabe que eu falei que iria fazer um vídeo do sexto, tá? Com a correção do sexto. E, bom, é isso. Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês. Deixa eu só colocar aqui a apresentação. Pronto. Basicamente, gente, peguem um caderno de vocês aí para conferir, para quem tiver dúvida. Eu volto a dizer, tem 4 vídeos que eu já postei para o nono ano a respeito deste assunto. Todas as atividades que eu estou passando têm o assunto dado, tá? Então, quem tiver dúvida, volta lá para dar uma olhadinha. Relembrando a quem não entende, quem não lembra, tá? Sobre fatoração, principalmente, tá bom? Segundo, efetue as operações com radicais. Isso daqui, quando eu falo de operações com radicais, eu estou falando de soma, subtração, multiplicação e divisão, tá bom? Então aqui, ó, eu vou aplicar nessa questão as regras de operações, tá? Aqui está me dizendo que eu tenho uma raiz quadrada, aqui uma raiz quadrada e uma raiz quadrada. E de todas as 4 raízes quadradas que eu tenho aqui na minha expressão, a menor raiz é essa daqui, ó, raiz quadrada de 6. Então, pela minha inteligência, o que é que eu tenho que fazer? Transformar as raízes anteriores numa raiz quadrada de 6. E como eu faço isso? Eu vou pegar todas essas daqui e vou separar para poder transformá-la numa raiz quadrada de 6, tá? Lembrando que quando eu não tenho valor de raiz exato, eu tenho que fazer o quê? Uma fatoração. Qual a diferença de um para o outro, Pro? Quando eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 36, eu sei que é 6, porque 6 vezes 6 é 36. Agora, quando eu tenho uma raiz quadrada de 125, por exemplo, o que é que eu tenho que fazer? Tirar o MMC. 125, tiro o MMC. 125 por 5, que vai me dar o quê? 25 por 5, que dá 5, que dá 5, que dá 1. Encerro aqui o meu MMC. Como eu estou pedindo uma raiz quadrada, eu vou separar aqui de 2 em 2, tá? Se eu vou separar de 2 em 2, sobrou 1. Então, aqui eu tenho 5 ao quadrado vezes 5. Quando eu tenho 5 ao quadrado, não é 5 vezes 5? Olha ele aqui, 5 ao quadrado vezes 5. Então, aqui ficaria a minha raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 5. Como eu tenho uma potência ao quadrado e uma raiz ao quadrado, eu corto e elimino um pelo outro. Esse 5 daqui sai da minha raiz. E o resultado dele é 5 raiz de 5. Tá bom? Então, novamente relembrando para vocês sobre fatoração. Nesse caso daqui, segundo letra A, ó, eu tenho uma raiz quadrada de 24, uma raiz quadrada de 54 e uma raiz quadrada de 96. Não é isso? Olhe lá em cima. Isso mesmo, tá? Dessa maneira daqui, eu vou tirar o MMC de 24, o MMC de 54 e o MMC de 96. Tá bom? O MMC de 24, 24 dividido por 2, que dá 12. Por 2, que dá 6. Lembra que eu quero deixar dentro da minha raiz um valor de 6. E eu tenho a possibilidade aqui de dividir o 6 por 6 e encerrar o meu MMC. Aqui vai me dar 2 ao quadrado vezes 6, não é? Então, volto aqui para a minha raiz, ó. Eu tenho uma raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 6. Se eu tenho uma potência com índice igual ao meu expoente, elimino um pelo outro,
que vai me dar 2 raiz de 6. O 2 sai de dentro da raiz, tá? MMC de 54 dividido por 2 dá 27. Dividido por 3, 9. Por 3, 3 por 3, que dá 1, ok? Lembrando que é uma raiz quadrada, então eu tenho que separar de 2 em 2 iguais. Aqui eu vou ficar com 2 vezes 3 vezes 3 ao quadrado, ok? Volto aqui para minha raiz, ó. Eu tenho uma raiz quadrada de 2 vezes 3 vezes 3 ao quadrado, tá? Índice e expoentes iguais. Elimino esse 3 daqui, sai de dentro da minha raiz. Lá dentro só vai ficar 2 vezes 3, que vai dar o quê? 3 raiz de 6. Consegui transformar na minha raiz quadrada de 6 o 24 e o 54 na raiz quadrada de 6 também, tá? Agora eu vou para o 96. 96 dividido por 2, 48. Dividido por 2, 24. Dividido por 2, 12. Dividido por 2, 6. Dividido por 6, 1. Ok? Separando de 2 em 2. 2 em 2. Aqui, vou colocar aqui embaixo, tá? 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 6. Voltando aqui para minha raiz, eu vou ter uma raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 6. Ok? Elimino essa e essa raiz pela raiz, esse índice, esse expoente por essa raiz daqui, tá bom? Se eu eliminei esses dois aqui, esse valor daqui sai 2 vezes 2, raiz de 6, que é igual a 2 vezes 2, 4, raiz de 6, ok? Aí agora eu volto aqui para minha expressão que eu tinha. No lugar de 24, eu vou substituir por 2 raiz de 6. Mais, no lugar de 54 aqui em cima, eu vou substituir por 3 raiz de 6. Menos, no lugar de 96, 4 raiz de 6. Mais raiz quadrada de 6. Agora que eu tenho todas as minhas raízes iguais, com índices iguais e radicando iguais, o que é que eu tenho que fazer? Quem tiver dúvida, volta lá no assunto sobre soma e adição de radicais, tá bom? Mantenho o meu radical, ó, são iguais. Mantenho e somo todo mundo que eu tiver que somar e subtrair quem tiver que subtrair. 2 mais 3 menos 4 mais 1, porque o 1 daqui está invisível, mas ele existe. Raiz de 6, que é 2 mais 3, 5. 5 menos 4, 1. 1 mais 1, 2. O resultado final é 2 raiz de 6. Então, o resultado dessa operação daqui, 2 raiz de 6. Ok? Bom, quem tiver dúvida, dá um pause aí, porque eu vou apagar essa tela toda. Eu achei que eu tinha deixado uma folha em branco, mas não deixei não. Tá? Quem estiver anotando, dá um pause no vídeo, porque eu vou apagar aqui agora. Qualquer coisa vocês voltam, tá bom? Letra B agora. Vamos lá para a letra B. Na letra B, eu tenho 2... Opa, peraí, deixa eu só achar a caneta aqui. Achei. Eu tenho 5 raiz quadrada de 8, 2 raiz de 50, 6 raiz de 98 e 3 raiz de 32. Vou botar aqui a letra B, tá? Então, quem é minha menor raiz aqui? É o 8, tá? Então, basicamente, eu vou transformá-la todo mundo na menor raiz que eu puder fazer, tá? Nesse caso daqui, eu já tinha uma menor raiz, que era 6. Só que aqui, eu não tenho um 1, eu tenho um 5 no lugar do 1. Então, o que é que eu vou fazer? Separo todo mundo, ó, 5 raiz de 8, 2 raiz de 50, 6 raiz de 98 e 3 raiz de 32.
tá? Deixo o meu 5 aqui e repito ele. Trago aqui para o cantinho raiz de 8. Quando eu trago a raiz quadrada de 8, eu vou fatorar 8 por 2, que dá 4, por 2, que dá 2, por 2, que dá 1. Aqui eu vou ter, separando de 2 em 2, porque é uma raiz quadrada, 2 ao quadrado vezes 2. Então, aqui vai ficar 2 ao quadrado vezes 2. Eu tenho expoente 2, índice 2. Esse 2 daqui sai de dentro da raiz, ele vai ficar 2 raiz de 2. Todo mundo sabe que esse 5 daqui, ele está multiplicando a minha raiz. Esse 2, esse 6, esse 3 está multiplicando a minha raiz. Não se coloca o sinal de multiplicação. Algumas pessoas colocam, mas isso é mais início, tá? Então, eu tenho 5 multiplicando minha raiz quadrada de 8, ou seja, eu tenho 5 multiplicando 2 raiz de 2, que vai me dar o quê? 5 vezes 2, 10 raiz de 2. A mesma coisa nos outros, tá? Eu não vou fazer o MMC de cada um deles, até porque eu quero que vocês aprendam a fatorar. Aprendam a chegar nessa maneira daqui, tá bom? Então, ó, repito 2 vezes. Quando eu fatorar aqui o 50, ele vai me dar 5 raiz de 2. 2 vezes 5, 10 raiz de 2. Ok? 6. Eu estou multiplicando o 6 por 7 raiz de 2. Ó, percebo que eu estou conseguindo transformar todas as minhas raízes numa raiz quadrada de 2. Ou seja, eu estou conseguindo igualar, tá? 6 vezes 7, 42 raiz de 2. Ok? E aqui o 3. Quando eu fatorar o meu 32, eu vou ter 4 raiz quadrada de 2, que vai me dar 12 raiz de 2, tá? Então, eu volto aqui para a minha expressão e onde eu tiver esses valores daqui, eu vou substituir por esse daqui. Ó. Volta para lá. 5 raiz quadrada de 8. Então, eu tenho 10 raiz de 2 mais 10 raiz de 2 menos 42 raiz de 2 mais 12 raiz de 2. Ok? Eu tenho todo mundo aqui, está igual, ó, raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada, radicando 2, 2, 2 e 2. Então, 10 mais 10 menos 42 mais 12, raiz de 2, que vai me dar o quê? Menos 10 raiz de 2. Ok? A letra C. Aqui dá para fazer a letra C. A letra C do segundo, eu tenho raiz cúbica, ó, raiz cúbica, raiz cúbica, raiz cúbica e raiz cúbica. A minha menor raiz é quem? O 2. Então, eu vou transformar todas as minhas outras raízes cúbicas em 2. Isso quando for possível. Se não for possível, não vai ter problema. Vocês vão ter aqui a questão, a letra D, que não vai ser possível transformar em 2. Eu vou mostrar para vocês já já, tá? Onde eu tiver raiz cúbica de 2, eu vou manter a minha raiz cúbica de 2, mais raiz cúbica de, vou colocar aqui, raiz cúbica de 16, raiz cúbica de 54 e a raiz cúbica de 128. Então, quando eu tenho aqui raiz cúbica de 16, fatorando vai me dar 2 raiz cúbica de 2. Fatorando a de baixo, a de 54, 3 raiz cúbica de 2. A de 128, 4 raiz cúbica de 2. Então, eu só vou substituir, ok? Volto lá para a minha expressão, que vai ficar raiz cúbica de 2 mais 2 raiz cúbica de 2 mais 3 raiz cúbica de 2, esqueci do cúbico aqui, mais 4 raiz cúbica de
2. Percebam que eu tenho todos os radicandos iguais, tá? Então, para trabalhar é mais fácil. É 1 mais 2 mais 3 mais 4 e mantenho a minha raiz cúbica de 2. Ok? Por que 1 pró? Lembra que aqui tem um invisível? 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 e 4, 10. Raiz cúbica de 2. Esse é o resultado final, tá? Vou apagar aqui e vocês dão um pause aí na tela de vocês, tá bom? Para fazer a letra D. Na letra D, eu vou ter o seguinte. Eu tenho raiz quadrada de 300 menos raiz quadrada de 50 menos raiz quadrada de 162 menos raiz quadrada de 243. Percebam que todas as minhas raízes, elas são quadradas, tá? Vamos separar. Raiz quadrada de 300, raiz de 50, raiz de 162 e raiz de 243, ok? Neste caso daqui eu vou ter 10 raiz quadrada de 3, 5 raiz de 2, 9 raiz de 2 e 9 raiz de 3. Lembra que eu falei para vocês que a minha ideia inicial é transformar todos os meus radicandos em valores iguais? Desta vez eu não consegui, porém todos eles estão elevados ao quadrado, não é verdade? Eu mantive. Então eu volto lá para a minha expressão e saio substituindo todo mundo. Onde tem raiz quadrada de 300, vai ficar 10 raiz de 3 mais 5 raiz de 2 menos 9 raiz de 2 menos 9 raiz de 3, tá? Na minha regra de operações com radicandos, ele me diz que eu só posso trabalhar quem tem raiz igual. Nesse caso daqui, é esse com esse. Então, vai ficar 10 raiz de 3 menos 9 raiz de 3. Não é verdade? Menos com mais com menos. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Aqui vai ficar mais 5 raiz de 2 menos 9 raiz de 2. Aqui, ó, 10 menos 9, 1. Então, aqui vai ficar o quê? Raiz quadrada de 3. Mais 5 menos 9 menos 4 raiz quadrada de 2. Esse é o meu resultado final, tá bom? Agora vamos para o sexto, tá? No sexto, basicamente foi uma revisão zona que eu fiz. Ó, eu tenho aqui uma raiz cúbica e uma raiz cúbica. O que é que eu faço? Mantenho a minha raiz e multiplico os meus radicandos, porque ele está pedindo para multiplicar, tá? 2 vezes 4, 8. Ok? Só que, quem é a raiz cúbica de 8? 2. Por quê? 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Então, meu resultado final é esse daqui, tá bom? Aqui eu tenho raiz quadrada de 8 dividido por raiz quadrada de 4. É a mesma coisa que isso daqui, ó. Mantenho a minha raiz quadrada, 8 dividido por 4, 2. Ok? Nesse caso, raiz quadrada de 3 ao quadrado. Elimina a minha raiz pelo meu expoente. Resultado, 3. Ok? 10 raiz décima de 2 elevado a 15. Ó, 2, 15 é o meu numerador e 10 o meu denominador. Vai ficar como? 2, 10 dividido por... Desculpa, 15 dividido por 5, 3, 2 dividido por 5, 10 dividido por 5, é tanto número que eu já falei hoje que eu fico... Vou simplificar essas duas frações aqui por 5. 15 dividido por 5, 3. 10 dividido por 5, 2.
ok? E se eu tiver que voltar para a minha raiz, fica uma raiz quadrada de 2 ao cubo, tá bom? Aqui, o que é que eu tenho que fazer na letra E? Fatoração. Vai me dar raiz quadrada de 16 ao quadrado. Elimino uma pela outra, vai ficar 16, ok? Aqui eu tenho o quê? 2 vezes 2, raiz de 16, não é verdade? Aqui é um 2 e aqui é um 2. Ó, raiz quarta de 16. Eu sei que raiz quarta, 2 elevado a 4 vai me dar 16, tá? Então, elimino uma pela outra, que vai me dar 2, ok? G, mesma coisa que a outra. Eu tenho uma raiz de 3 vezes 2 e 64 aqui dentro, tá? 3 vezes 2, 6. Só que eu sei que 2 elevado a sexta vai me dar 64. Então, ó, elimino uma pela outra, eu tenho 2, ok? A letra H. A letra H e a letra I, ela vai me dar um valor inexato, tá bom? Eu não vou pedir para vocês detalhar bastante, porque vai ficar complicado para vocês. Então, o que é que a gente faz aqui? Eu tenho uma raiz quadrada. Eu tenho uma raiz quadrada de 28 menos raiz cúbica de 29 mais raiz quinta de menos 32, tá? O que é que eu tenho que fazer? 29, eu não tenho um valor exato. Então, eu vou repetir aqui, ó. 28 menos raiz cúbica de 29. Porém, eu consigo extrair daqui de dentro alguma coisa. Ó, vou trazer para cá. Raiz quinta de menos 32. Eu consigo fatorar aqui, tá? Se eu fatorar aqui, o que é que eu tenho que fazer? O sinal negativo, mando para fora da raiz. Vai ficar raiz quinta de 32. Fatorando, eu vou ter o sinal negativo aqui fora, raiz quinta de 2 elevado a quinto, tá? Que vai ficar, eliminar uma pela outra, ó, o sinal negativo se mantém, menos 2. Trago esse menos 2 lá para cima. Então, aqui vai ficar raiz quadrada de 28 menos raiz cúbica de 29 menos 2. Eu posso trabalhar quem? O 28 e o 2. Vai me dar raiz quadrada de 28 menos 2, 26 menos raiz cúbica de 29. Ok? Essa raiz daqui, ó, vem até o final. Tá bom? A letra I, basicamente, vai ser a mesma coisa. Deixa eu só apagar tudo que tem aqui. Qualquer coisa, vocês dão um pause aí, tá? Para ter espaço para fazer a letra I. Ó, a letra I, eu tenho raiz cúbica de 125, que eu posso fatorar. Vai me dar 5. Raiz cúbica de 8, não é? Eu peguei 125, fatorei, deu 5. 1 mais 7, 8. Olha ele aqui. Raiz cúbica de 8, 2 ao cubo. Ó, raiz cúbica de 2 ao cubo, que é igual a 2. Tá? Raiz quarta de 81. Vai me dar raiz quarta de 3 a quarta. Que é o quê? 3. Ok? Então, a gente volta aqui para a expressão. No lugar de raiz cúbica de 125, vai entrar quem? 5 mais raiz quadrada de 15 menos 2 mais 3. Ok? Deixa eu só colocar a raiz aqui. Todo mundo aqui dentro da raiz, tá? 5 menos 2, 3. 3 mais 3, 6. Então, vai ficar 6 raiz quadrada de 15. Ok? Então, pessoal, basicamente foi isso que eu fiquei de passar para vocês.
tem um assunto sobre racionalização, tá? Além de racionalização, tem atividade e tem atividade no módulo, tá bom? Qualquer dúvida, mande mensagem na Agenda Edu ou aguarde para a próxima aula ao vivo. O que é que eu vou fazer com vocês na próxima aula? Eu sugiro que vocês tragam por escrito as dúvidas de vocês, tá bom? As dúvidas sobre racionalização. Quem tiver dúvida sobre outro assunto também pode trazer relacionado à matemática, tá? Porém, o foco da gente vai ser tirar as dúvidas sobre racionalização, tá bom? Beijos e até a próxima.